Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha e nós vamos continuar estudando sobre escola. O nosso tema de hoje será diferentes tipos de ambientes escolares. Então, quem tem o livro, pega o livro, quem não tem, acompanhe aqui comigo, tudo bem? Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a professora Aline, trabalho com as disciplinas de História e Geografia e hoje nós continuaremos estudando sobre o tema Escola. Acompanhem comigo. Então agora nós vamos trabalhar com o livro Buriti Mais História e eu estou compartilhando com vocês aqui a tela para que vocês possam acompanhar. E nós temos aqui, pessoal, uma imagem. Então, nós vamos começar analisando essa imagem. Aqui, nós podemos ver a imagem de uma escola, não é isso? E aqui nós estamos no momento de entrada dessa escola. Tem várias pessoas aqui chegando. Observem bem. Nós temos aqui uma criança entrando de cadeira de rodas, temos uma pessoa aqui recebendo, né, o porteiro. Tem outra que já passou o portão da escola, certo? Aqui nós temos uma van escolar, não é isso? Aqui embaixo nós temos o ônibus, uma criança descendo. Tem outras pessoas aqui passando a faixa de pedestre. Isso aqui é muito importante, né? Porque nós temos que lembrar sempre de atravessar a rua na faixa. Temos uma criança aqui chegando de bicicleta, outras a pé, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas que nós temos aqui na página anterior. Olha, primeira, o que as pessoas representadas na ilustração estão fazendo? O que essas pessoas que nós acabamos de analisar estão fazendo? Elas estão chegando na escola, não é? Isso mesmo. Número 2. Que meio de transporte Lúcia e João utilizam para ir à escola? Vamos verificar aqui. Aqui nós temos, já localizamos a Lúcia. Aqui o nomezinho dela aqui. E aqui o João. Então a Lúcia, ela vai a pé. Certamente a escola fica bem próximo da casa dela, não é mesmo? E o João? O João usa uma bicicleta, isso mesmo. Vamos para a nossa próxima questão. E você? Que meio de transporte você usa para ir para a escola? Você vai de van, você vai de ônibus, você vai de bicicleta, você vai a pé, o papai te leva de carro. Qual que é o seu meio de transporte? Vai conversando aí com a mamãe, ou com o papai, ou com o adulto que está aí do seu lado, tá bom? Número 4. Essa escola se parece com a escola que você estuda? Explique. Essa aqui também você vai conversar com o papai, com a mamãe, com quem estiver aí do seu lado e vai comparar essas cenas que estão ilustradas no livro e verificar se parece com o seu ambiente escolar. Será que lá na porta da sua escola tem vans? Tem crianças chegando de bicicleta, outras de carro, outras de ônibus. E aí você vai responder então para mim, tá bom? Vamos lá, para a nossa próxima página. E aqui, pessoal, no capítulo 1, está escrito assim no título. O título vem aqui centralizado, maior, em destaque, para nós sabermos que é um título, né? Olha só, a escola é um lugar de aprender e conviver. As escolas são organizadas em diferentes espaços. Cada um deles tem uma função especial, mas todos têm algo em comum. São espaços para conviver, aprender e desenvolver-se. Observe a ilustração nas páginas 62 e 63.
Vocês lembram que uma aulinha atrás eu já mostrei para vocês todos os ambientes de uma escola? Fui mostrando, falando quem trabalhava, que tipo de trabalho que era desenvolvido nesses espaços. Então, aqui nós vamos relembrar, certo? Aqui nós temos, pessoal, um laboratório de ciência. Vocês podem ver aqui os tubos de ensaio, né, para o pessoal fazer experiência. Algumas pessoas aqui trabalhando, alguns alunos. Armários, né, para guardar os materiais. Aqui nós temos uma quadra de esportes. Essa aqui é muito fácil, né? Na nossa escola tem uma grande, coberta, não é mesmo? É um lugar muito legal. A gente vai normalmente para fazer aulas de educação física, alguma comemoração, não é isso? Aqui, pessoal, número 1, nós temos a biblioteca. A biblioteca também eu mostrei para vocês naquela outra aula, né? Que é um lugar muito importante, que deve ser muito frequentado por vocês, né? Tem que ler bastante, se instruir bastante, para aprender a ler e a escrever rapidinho, não é isso? E aqui do lado, pessoal, nós temos uma sala de aula, no número 2, isso mesmo, sala de aula, que é o lugar que nós mais ficamos na escola, que nós ficamos mais tempo, não é isso? Aqui nós temos a professora, temos o quadro, temos as carteiras, as crianças sentadinhas, bem parecido com a nossa, não é mesmo? Então, vamos para a próxima página. Aqui nós já temos uma atividade que diz o seguinte: depois de observar a imagem das páginas 62 e 63, marque o número de acordo com a descrição. Então, nós já analisamos, nós já conversamos, então agora nós vamos marcar aqui direitinho. Olha, lá na outra página tem numerozinhos, não tem? Aqui, ó, a Aline foi falando, ó, 4, 5, 2, 1, não é mesmo? Então, vocês vão marcar aqui para mim de acordo com esses números. Ó, local em que há carteiras, cadeiras e lousa. Que lugar que é esse? Aí você vem e coloca o número aqui. Nesse espaço há livros, revistas, jornais e filmes para pesquisa e lazer. Você vai observar e colocar aqui também o número correspondente. Neles são realizados experimentos de ciências. Que ambiente que é esse? Que a gente faz experiências. Coloquem aí para mim. Nesse local pode se reunir com os colegas para brincar ou para lanchar. Que lugar que é esse? É um lugar muito legal. E por último quadradinho, espaço para a prática de esportes e recreação. Que lugar que é esse? Esse também é muito legal, não é mesmo? Vocês gostam bastante. Número 2. Escreva a seguir os seus 3 espaços preferidos em sua escola. Então, você vai puxar pela memória e vai tentar lembrar no tempo que a gente estava presencialmente lá na escola, quais eram os ambientes que você mais gostava. E vai escrever aqui para mim, tá bom? Número 3. Os espaços da escola são parecidos com os espaços de uma moradia? Por quê? Vamos pensar, será que o espaço da nossa casa se parece com o espaço de uma escola? Será que tem alguns ambientes que sim, né? Mas ainda assim tem as suas características próprias. Por exemplo, na sua casa tem banheiro? Sim. Na escola tem? Tem também, mas eles são diferentes, né? Porque na sua casa é um banheiro só, na escola é um banheiro com várias divisões para várias pessoas usarem ao mesmo tempo, não é mesmo? A gente pensar a cozinha da escola ela é enorme, porque ela tem que fazer alimentação para muitas crianças. Já a cozinha da nossa casa ela é menorzinha, não é? Isso são os ambientes que se a gente for pensar, que são parecidos, né? Mas não são iguais. Nós temos também ambientes muito diferentes, como por exemplo, a quadra. Será que temos quadra em casa? Não temos, né? Será que temos sala de aula em casa? Não temos. O que mais? Agora você vai pensar um pouquinho e vai me falar, tá bom? Eu já dei uma ajuda, agora você vai continuar. Aqui
aqui, pessoal, nós chegamos a uma parte muito especial da nossa aula, que vai falar sobre os diferentes tipos de escola. Vamos pensar, será que todas as pessoas que estudam em uma escola estudam em escolas iguais? Vocês lembram que eu já tinha falado para vocês que tem escolas que são diferentes, que eu falei a escola dos super-heróis, né? Cada uma se organiza de uma forma, cada uma tem um funcionamento de uma forma, né? Às vezes ela funciona só meio período, às vezes funciona um dia inteiro, às vezes ela funciona em regime de internato, que a criança vai para lá e só volta para casa nas férias. Vocês lembram? Então, agora nós iremos ver que também existem outros tipos de escola, que às vezes a gente vê falar, mas nem imagina como elas são, não é verdade? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Diferentes tipos de escola. Existem muitos tipos de escola. Vamos conhecer alguns? Então, aqui na primeira imagem, pessoal, nós temos uma escola indígena. Olha só, vamos observar a legenda, que é essa informação que vem aqui no cantinho da imagem. Olha só, escola indígena no município de Santarém, estado do Pará. E é uma foto do ano de 2017. Então, vamos para o texto. Nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua de seu grupo indígena e a língua portuguesa para conhecer as duas culturas. O que significa isso, então? A educação, pessoal, é um assunto muito sério e muito importante. E tem uma lei que fala direitinho o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então, nós seguimos uma diretriz. O que significa isso? Eu, enquanto professora, não posso chegar aqui e falar assim, eu vou trabalhar isso aqui. Não, tem a lei que fala o que nós precisamos trabalhar, certo? Então, no Brasil hoje tem uma lei que se chama Base Nacional Comum Curricular, que fala o que todas as escolas têm que trabalhar. E tem uma parte que ela é igual para todas, a gente fala que é comum, mas tem uma parte que ela é diferente, ela é diversificada. Então, cada escola com a sua cultura vai inserir elementos daquela cultura nessas aulas. Por exemplo, nas escolas indígenas, eles aprendem a língua portuguesa, matemática, história e geografia, igualzinho vocês. Só que na parte diferenciada, eles têm outros conteúdos que valorizam a cultura deles. Por exemplo, o artesanato, eles têm aulas com pessoas da tribo que ensinam histórias, cultura, tudo relacionado à cultura indígena. Quando eu falo em cultura, vocês sabem o que é cultura? Só para esclarecer, cultura, pessoal, é tudo aquilo que o homem cria. Por exemplo, eu criei uma receita nova, é cultura? É. Eu criei uma música nova, é cultura? Sim. Eu pintei um quadro lindo, maravilhoso, é cultura? Sim. Então, pessoal, tudo que o homem cria é cultura. Tudo bem? Então, pessoal, é preciso ficar claro que cada escola de cada comunidade vai trabalhar uma parte específica da sua cultura, certo? A dos índios vão trabalhar a cultura indígena, mas a parte da cultura que é comum para nós, para eles e também para as outras escolas que nós vamos ver um pouquinho mais abaixo. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto como que são essas escolas indígenas? Vamos ver o filminho que eu vou colocar aí para vocês? Acompanhe comigo. Assim, a gente tem um currículo diferenciado, mas embora a gente tenha esse currículo diferenciado, a gente, por ser uma escola, nós temos que atender a Base Nacional Curricular Comum, né? E aí a gente atende essa base comum, com todas as disciplinas que inclui nela, né? Português, matemática, física, química, biologia, todas essas disciplinas.
Mas no caso da nossa escola indígena, a gente tem as disciplinas diferenciadas, que aí é a base diferenciada do nosso currículo. Que da educação infantil até o 5º ano a gente tem a disciplina de arte, cultura, espiritualidade indígena, que é onde a gente trabalha essa parte de espiritualidade, dos cantos, ritos, cerimônias de purificação que a gente tem, artesanato. Aí nessa parte onde a gente trabalha essa parte diversificada. Que quando a gente trabalha a cultura indígena, nós temos a disciplina de cultura indígena na escola, mas não é trabalhada a cultura indígena só nessa disciplina, né? A gente costuma fazer aqui na escola aulas com lideranças que vêm para contar sobre a história, as lendas, né? A educação física dos alunos, na maioria das vezes, são voltadas para os jogos indígenas, né? Que são arco e flecha, cabo de guerra, corrida com antora, queda de braço, entre vários outros, né? E agora a gente também, na Semana do Índio, a gente costuma fazer os jogos indígenas, só vão ser 2 dias esse ano, que a gente trabalha manhã e tarde só jogos indígenas, né? Que vai ser agora na próxima semana, né? E a questão dos artesanatos. Artesanato, a gente não trabalha com o aluno só a parte da confecção. A gente costuma levar o aluno para colher a matéria-prima, né, para conhecer, por exemplo, a carnaúba, né, da carnaúba, do que a gente vai fazer, o que a gente vai utilizar da carnaúba, né? Então a gente leva eles para colherem o talo, a palha, e depois que se juntam na escola para confeccionar. Vocês viram que legal, pessoal? Mostrou a escola indígena, mostrou os costumes. Vocês viram que não tem muitos elementos diferentes da nossa cultura, mas tem a parte que é específica da cultura deles, certo? E agora nós vamos continuar aqui e estudar mais uma escola aqui que é diferente, que são as escolas do campo, pessoal. Elas também são conhecidas como escolas rurais. Vamos ver aqui a imagem dessa escola que está aqui no livro. Olha a legenda: Escola Rural na comunidade de Estreito, município de São José do Norte, estado do Rio Grande do Norte, e é uma foto de 2017. Olha só, nas escolas do campo, além das matérias comuns, são oferecidas aulas sobre como cultivar vegetais, cuidar de animais e proteger o meio ambiente. Então, pessoal, é novamente aquela questão que eu já havia falado com vocês. Eles têm conteúdos que são comuns, que vocês têm, que os indígenas têm, que as escolas rurais têm, mas tem a parte diversificada que vai atender as necessidades daquela região. O que significa isso? Eles são moradores rurais, então o que é mais comum na vida deles? É a terra, é o contato com os animais. Então, a parte diversificada que eles vão estudar vai ser voltada para essas questões, certo? E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que também vai mostrar direitinho como que é uma escola rural na prática. Porque muitas vezes nós falamos aqui, mas é difícil a gente compreender uma realidade sem a gente ver, não é mesmo? Então, assistam comigo o videozinho, vocês vão entender melhor como que é essa escola rural, tá bom? Vamos lá? O Brasil possui 76 mil escolas rurais e cerca de 8 milhões de alunos em idade escolar vivendo no campo. Na cidade de Santa Branca, a escola rural oferece toda a infraestrutura para que o aluno tenha acesso a uma educação de qualidade. Ela é tão importante quanto a escola da cidade, importante quanto uma escola particular. Ela vem trazer uma bagagem de conhecimentos que para a gente é fundamental. Hoje a gente vê muitas crianças nos ensinando dentro de uma escola que coisas que uma criança da cidade não ensina. Elas têm um conhecimento, uma bagagem de vida que para a gente é fundamental. Com o êxodo rural, as pequenas escolas em áreas rurais ficaram cada vez menores, mas nunca deixaram de existir. Então, o mesmo atendimento que nós temos das crianças aqui da zona rural é feito na cidade.
Além de trabalhar de forma integrada com as demais escolas da região, os alunos aprendem na prática atividades que estão no dia a dia de suas famílias. Além das disciplinas que nós trabalhamos em sala de aula, que fazem parte do currículo escolar, nós devemos trabalhar semestralmente um projeto dentro da escola. E esse semestre, o projeto que nós estamos trabalhando é o uso consciente da água e da energia. E, partindo desse princípio, surgiu a ideia, em parceria com a empresa Fibria, de estar construindo uma cisterna aqui dentro da escola. Então, os alunos participaram desse processo com a finalidade de estar reconhecendo que dá para fazer a captação da água da chuva e usá-la de forma consciente para estar fazendo limpeza, regando a horta, que faz parte do projeto Mais Educação. Muito bem, crianças! Vocês viram que legal desse vídeo? Mostrou as crianças cultivando a terra, mostrou também as crianças dentro da sala de aula, que as salas são muito parecidas com as nossas, não é mesmo? Então, mais uma escola que tem um ambiente um pouquinho diferente da nossa, não é isso mesmo? E agora eu vou mostrar para vocês um terceiro tipo de escola, que é muito interessante também, que são as escolas nas comunidades quilombolas. Alguém já ouviu falar nesse termo? O que é quilombola? Vamos pensar comigo. Quilombola vem da palavrinha quilombo. Muito bem. E vocês sabem o que é quilombo? Alguém sabe? Se não sabe, eu vou explicar agora. Quilombo, pessoal, eram lugares que ficavam escondidinhos no meio da mata e que abrigavam escravos que fugiam das fazendas. O que significa isso? Há um tempo atrás, as pessoas eram escravizadas, isso mesmo. Os portugueses e os espanhóis traziam negros capturados na África e os faziam trabalhar aqui no Brasil. Era um trabalho humilhante, eles eram forçados a realizar esse trabalho e não recebiam nada por isso, além de serem castigados. Muitos desses nossos irmãos se rebelavam. O que é rebelar? Eles se revoltavam com essa situação, né? E fugiam. E aí eles iam se escondendo no meio da mata, em lugares super escondidinhos, e esses lugares receberam o nome de quilombo. Então, hoje a gente fala comunidade quilombola, são os descendentes desses povos que fugiram e se abrigavam nesses quilombos. Tudo certo? E é muito importante, pessoal, a gente reforçar que quando a gente fala em quilombo, em indígenas, a gente não tem que ficar lembrando só a parte ruim, né, que foram maltratados, humilhados. A gente tem que ver as contribuições desses povos para a nossa cultura, que são contribuições riquíssimas. Por exemplo, nós temos culinária, que hoje as pessoas amam e que muitas são de origem indígena, outras são de origem negra, né? Então, a gente tem que valorizar essas questões, né? Eu estava outro dia vendo uma história que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não sabiam mexer com a terra, porque o clima daqui é muito diferente do clima de lá. Nosso clima aqui é quentinho, né? O da Europa é um clima frio. Então, quem soube preparar a terra foram exatamente os negros. Por quê? Lá na África, o clima é mais parecido com o do Brasil. Então, a gente tem que ir valorizando esses conhecimentos e também a cultura desses povos que ajudou a constituir a população brasileira, né? Que ajudou a nos constituir, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui a foto de uma escola quilombola. Vamos ver a legenda. Escola Isidro Silva, na comunidade quilombola, Quilombo da Barra, município de Rio das Contas, estado da Bahia, 2014. Então, pessoal, muitos desses quilombos hoje são patrimônios históricos. O que significa isso? Ninguém pode mexer, é uma propriedade
intelectual da humanidade, da sociedade. Vamos lá. Nas comunidades quilombolas, além das matérias comuns, há aulas para valorizar a identidade e a cultura afro-brasileiras. Nessas escolas é possível aprender matemática por meio de um jogo chamado mancala e praticar danças africanas, como a ciranda e a roda de coco. Então, lembra que eu falei para vocês, lá da escola rural, da escola indígena, acontece a mesma coisa aqui na escola quilombola. Tem uma base comum, mas tem a parte diversificada. E nessa parte diversificada, eles aprendem costumes e tradições da comunidade deles. E o que é muito importante, pessoal, nós temos que valorizar todas as culturas, porque nós somos fruto da união de todas. Por isso que o Brasil é um país tão bonito, tão rico culturalmente, certo? O respeito acima de tudo, né? E agora, pessoal, vou convidar vocês para assistir um último videozinho para a gente ver como que é uma escola quilombola na realidade, na prática. Vamos lá comigo? Estamos em Berilo, no interior de Minas Gerais, a 545 quilômetros da capital Belo Horizonte. No povoado de Santo Isidoro, os moradores se conhecem pelo nome e muitos deles cultivam uma pequena plantação de alimentos para consumo próprio. A comunidade foi fundada por negros escravizados no século XIX e até hoje seus descendentes são maioria por aqui. Neste colégio, 90% dos alunos são remanescentes do Quilombo. Diretora da unidade há 15 anos, Maria de Jesus destaca a importância da escola inaugurada em 1963 para os moradores. E ela foi criada pela necessidade das pessoas aprenderem a ler e escrever. Porque aqui só tinha um senhor, que é o fundador da escola, que sabia ler e escrever. Então ele escrevia carta para os compadres, para os amigos, para os vizinhos e ensinava também à noite, isso gratuitamente. Os anos passaram e Santo Isidoro viu multiplicar o número de pessoas que sabem ler e escrever. Hoje, na escola que leva o nome do povoado, os 228 alunos do ensino fundamental, do ensino médio e do Projovem Campo aprendem, entre outros assuntos, sobre diversos temas ligados à cultura afro-brasileira. Nós aumentamos essa área de estudo sobre a comunidade quilombola. Porque valorizando a cultura, nós sabemos que a gente entendeu então que isso melhoraria a qualidade de vida da comunidade. Bem, pessoal, depois desse último videozinho, nós vamos aqui para a nossa última atividade. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer agora. Olha só, relacione o tipo de escola, as características de cada uma. Lembra que eu falei que elas têm algumas características que as diferenciam? Que a maioria são muito parecidas, mas tem aquela parte que as diferencia. Vamos lá comigo? Então, olha só. Nós temos aqui os 3 tipos de escola que eu descrevi para vocês. É a escola indígena, a escola do campo ou escola rural e a escola quilombola. Então, do outro lado, nós temos aqui as características de cada uma. Olha, qual dessas 3 escolas aqui valorizam a cultura afro-brasileira? Aí você vai ligar para mim. Essa, não, essa, não, essa. Você vai ligar. Cuidados com o meio ambiente e o cultivo de vegetais. Qual escola que tem a parte diversificada, que tem o foco aqui no cuidado com o meio ambiente e o cultivo de vegetais? Nós já vimos também. Aí você vai ligar aqui na escola correspondente. E aprendizado das línguas indígena e portuguesa. Qual escola que eles aprendem a língua indígena e a língua portuguesa? É a do campo, é a quilombola ou é a indígena? Aí você vai ligar para mim, certo? Número 5. Observe as imagens das escolas na página 64 e responda. Então, você vai voltar lá na página 64, onde nós falamos sobre os tipos de escola, vai analisar aqui as imagens e vai voltar lá na questão para fazer. Olha só. Essas escolas têm algo em comum com a escola que você estuda? Se sim, o quê?
Nós já falamos sobre isso. Se você for espertinho, você prestou atenção, você vai conseguir fazer agora, tranquilamente, certo? A outra questão. Elas têm algo diferente? O quê? Eu também falei muito sobre isso. Tá muito tranquilo de fazer essa questão. Se você prestou atenção, você já vai conseguir fazer, tá certo? Meus queridos, então, essa foi a aulinha de hoje. Vocês façam, por gentileza, a atividade. Se tiverem dúvidas, podem me chamar, que eu ajudo vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Beijo no coração e fiquem com Deus.